Olá, sejam bem-vindos ao Vivendo pela Palavra. Meu nome é Bruno. A palavra do dia de hoje está em Isaías 53, do 1 ao 6. E diz o seguinte: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui nós vamos ver Isaías falando sobre Jesus, né? E a gente vê que Jesus sofreu por nós, e ele passou muitas humilhações. Quantos de nós, às vezes, não estamos passando por um momento difícil e muitas vezes uma humilhação? Às vezes alguém vem e fala alguma coisa para nós, ou às vezes nós mesmos estamos nos cobrando tanto e estamos vendo o cenário que não está favorável a nós em meio à tempestade e aparentemente parece que nós, não tem ninguém para nos socorrer e que nós iremos passar vergonha e que tudo isso irá acontecer conosco, né, na nossa vida. Mas a gente tem que lembrar que Jesus, ele veio e ele passou por tudo isso. E ele levou enfermidades, ele levou dores, ele foi desprezado e ele era filho de Deus. E se tinha alguém que precisava e que merecia ser reconhecido, mesmo enquanto estava quanto homem na terra, era Jesus, porque ele foi 100% homem e ele é 100% Deus. Mas precisava se cumprir aquilo que se dizia nas Escrituras. E, portanto, ele passou por muitas coisas, né? Quando ele passou pela Via Dolorosa, que é o que o pessoal chama, né, em Jerusalém, ele passou por dores e aflições terríveis. Ele foi açoitado, ele foi cuspido, ele não foi reconhecido, seu ministério não foi reconhecido por muitos, porque isso confrontava a realidade dos fariseus, que não queriam perder o poder e queriam interpretar a Bíblia conforme isso favorecesse a eles. E nós que seguimos a Jesus sabemos que ele é o nosso mestre e que nós temos que ser cópia de Jesus na terra e que ninguém é maior do que o seu mestre e que se ele foi perseguido, nós seremos perseguidos também. E a vergonha que nós passamos hoje não é nada, porque nós todos iremos vencer. Jesus também passou por aquilo e foi um momento terrível, né? A gente vê ele sendo prensado no Getsemane e ele pedindo a Deus que afastasse dele o cálice, mas até nisso ele foi obediente porque ele falou para Deus mas que fosse feita a vontade dele. E aquele momento passou, embora muito doloroso. Eu e você às vezes podemos estar passando por um momento muito doloroso que parece que não vai ter fim, mas nós sabemos que tudo é passageiro, que a nossa vida é um sopro e passa muito rápido. Quem daqui não lembra do tempo que nós éramos crianças e tudo aquilo que nós passamos, né? As brincadeiras e as coisas todas que nós fizemos e achamos que aquele tempo não iria passar nunca, né? Não porque a gente queria que acabasse ou alguma coisa do tipo, mas porque parecia que a gente seria jovem para sempre. E todas as fases passam. Depois vem a adolescência, a juventude, o tempo em que nós estamos como adulto, depois o tempo que nós estamos idosos, e tudo isso é um sopro, né? E nós temos que fazer o nosso melhor. Então isso também, com relação à vergonha e as coisas, as humilhações que nós passamos, tudo isso é passageiro também. Tudo isso há de passar também. E não se esqueça que Jesus, ele está no barco também, né? Quando ele estava naquela tempestade terrível, que os apóstolos estavam todos morrendo de medo, em Marcos 4, a partir do 35 até o 41, diz que eles estavam totalmente aflitos. E eles acordaram Jesus e eles acharam que eles iam morrer. Eu falei, mestre, não te importas que nós pereçamos? E Jesus levantou, ele estava dormindo porque ele estava descansando, porque em meio à tempestade, aquele que está
com Deus, que sabe que Jesus está no barco, ele pode descansar, ele pode ficar em paz, porque ele sabe que mesmo que esteja fora do seu controle, não está fora do controle de Deus. E Jesus vem, se levanta e repreende aquela tempestade, e os apóstolos ficam ainda mais espantados, porque quem é esse que até os fenômenos da natureza, até os mares e os ventos obedecem a ele? Esse é o nosso Messias, né? E Jesus diz para eles que eles eram um homem de pouca fé. Então nós temos que alimentar a nossa fé. Como nós alimentamos a nossa fé? Lendo a palavra de Deus, crendo, não olhando, procurando não olhar para as circunstâncias, embora muitas vezes seja um desafio, né? Porque nós temos alma e nós temos emoções, e nós olhamos para as coisas do mundo racional, mas as coisas do espírito nós não podemos discernir no natural, no nosso racional. As coisas do espírito nós discernimos no espírito. Nicodemos, ele tentou discernir aquilo que Jesus estava falando para ele da água e do espírito de uma maneira natural, e ele achou que ele ia ter que se ele ia ter que voltar para o ventre da mãe dele, mas não era isso que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo para passar sobre as águas do arrependimento, né? Que só através do arrependimento, reconhecer que Jesus é o Messias, é que nós podemos reconhecer Ele como nosso Senhor e Salvador, e que nós podemos ser salvos pela graça dele, não pelas nossas obras. E assim nós seremos salvos também da vergonha que nós podemos estar passando, da humilhação, de tudo aquilo que nós estejamos, porque Jesus foi coroado e o nome dele está sobre todo nome. Mas as pessoas se esquecem que numa Olimpíada o atleta passa anos treinando por aquele momento em que ela vai desempenhar tudo aquilo que ela sabe sobre aquela modalidade até ela receber aquela medalha de ouro. Ninguém chega recebendo uma medalha de ouro e agradecendo os patrocinadores e tudo aquilo que recebeu após esse mérito, se não tiver passado por provas, não por lutas, porque dizem que lutas nós é que caçamos, né? Nós é que buscamos a luta sem necessidade pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas, mas nós estamos sendo provados e nós seremos aprovados no nome de Jesus. Tudo tem um propósito. Esse crescimento é para que nós venhamos a ser, muitas vezes quando nós somos podados, é para que nós venhamos a gerar mais fruto. Então eu queria deixar essa mensagem para os irmãos, que vocês possam refletir e que possa ser bênção, que vocês possam ter um dia abençoado na presença do Senhor, uma semana abençoada, e que vocês possam meditar então em Isaías 53, do 1 ao 6, e lembrar que Jesus também passou por humilhações, e ele era filho de Deus, e ele não precisava ter deixado a estatura dele, né, a posição dele de Deus para vir na terra, mas ele veio para obedecer ao Pai, porque nós não poderíamos ser salvos por nós mesmos, ele precisava vir aqui para nos salvar, e nós não conseguimos ser santos por nós mesmos, nós precisamos de Jesus, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos da força do Espírito Santo para passarmos por tudo aquilo que pode estar acontecendo, e esse mar revolto há de acalmar, e depois da tempestade vem a bonança. Então que você possa ficar com essa palavra, e peço que você deixe o seu like, que você comente, que você compartilhe. E vamos fazer uma oração? Senhor Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nós reconhecemos a Tua santidade, ó Pai. Nós reconhecemos que o Senhor é o Criador, ó Pai, que o Senhor é o Rei, ó Pai, que o Senhor criou tudo aquilo que existe, ó Pai, tudo aquilo que está no céu, na terra e debaixo da terra, ó Pai. Nós te glorificamos, ó Pai, por Jesus. Nós agradecemos pela obra de Jesus, Senhor, na terra, ó Pai, por Ele ser o nosso mediador, por Ele ser o nosso intercessor, por Ele ter enviado o Espírito Santo. Nós agradecemos pela Tua graça que é infinita, pelas misericórdias, ó Pai, que se renova toda manhã, pela razão pela qual nós não somos consumidos, ó Pai, pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, ó Pai. Nós pedimos que o sangue de Jesus nos lave. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, um dia de paz, um dia na Tua presença, Pai, porque como os filhos nós queremos congregar, nós queremos estar perto da nossa família, do nosso Pai. Nós queremos ser abençoados, ó Pai. Nós queremos estar perto do Senhor, mesmo em meia luta, Pai. Nós nos sentimos abençoados, porque nós sabemos que o nosso Pai está conosco, está nos carregando no colo, está nos levando juntos, está nos levando a crescimento. E que você possa ficar com essa palavra. Eu agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Que você possa compartilhar com mais pessoas e que você possa ficar com essa palavra, você possa meditar. Amém? Fique com a paz do Senhor, hoje e para todo sempre no seu coração. Deus abençoe.